E a aula de hoje é análise combinatória fatorial de um número natural. Bom, então, fatorial de um número natural, n é representado por n ponto de exclamação. E definido por o n fatorial é o que? É a multiplicação do número n vezes os seus antecessores até termos vezes 2 vezes 1. E temos ainda que o fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0 é 1 também. Então, exemplos. Fazer a fatorial de 4. Então, é multiplicar o 4 pelos antecessores dele. Então, 3, 2 e 1. Então, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Fatorial de 6. Multiplicar o 6 pelos seus antecessores. 5, 4, 3, 2 e 1. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Ok? Bem simples e bem fácil de resolver. Vamos ver mais alguns exemplos envolvendo fatorial. Bom, então aqui no número 3, simplifique as expressões. Bom, para simplificar expressões tendo fatorial, o melhor a se fazer é deixar com que o fatorial de cima e o de baixo tenham algo em comum. Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 fatorial, e embaixo eu tenho 5 fatorial e o 3 fatorial. Esse 8 eu vou me aproximar do 5 fatorial, então, já que ele é o maior. Então, olha só, o 8 eu posso escrever em 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Embaixo eu tenho 5 fatorial, que é o maior, e o 3 eu escrevo como sendo 3 vezes 2 vezes 1. O que acontece aqui? Ó, fica mais fácil de eu simplificar. Ó. 5 fatorial simplifica com o 5 fatorial. E embaixo eu tenho 3 vezes 2. 3 vezes 2 vai me dar 6, que pode simplificar com esse 6 aqui de cima. Agora eu vou ficar somente com 8 vezes 7, que me dá 56. Muito mais prático e simples de se resolver. Na B, eu tenho n mais 1 fatorial sobre o n. Então eu tenho que fazer com que um desses dois aqui modifique para que fiquem iguais. Como o de cima é maior que o de baixo, eu vou trabalhar no de cima. Lembrando que a gente sempre está descontando 1, porque a gente está pegando sempre o antecessor. Então, se eu tenho n mais 1, o antecessor dele vai ser o n mais 1 menos 1. Mais 1 e menos 1, some e fica somente o n. E embaixo eu tenho n fatorial também. Com isso eu posso simplificar. Então, minha resposta aqui vai ser n mais 1. Simples e fácil. N mais 2 fatorial e n mais 1 fatorial. Novamente, o de cima é maior, então eu vou escrever ele até chegar no n menos 1. Então eu tenho o n mais 2, tirando 1 eu vou ter o n mais 1, menos 1 eu vou ter n, e menos 1 eu vou ter n menos 1 fatorial, que é igual ao do denominador. Com isso, agora eu posso simplificar e vai me sobrar somente essa parte aqui de cima. O n, n menos 2 e n menos 1. Passei somente o n aqui para frente, pode ficar lá atrás sem problema nenhum. Então essa aqui é a nossa resposta, certo? Vamos verificar mais alguns exemplos para trabalhar bem a ideia do fatorial. Então, número 4. Determinar o número natural n sabendo que fatorial de n mais 1 dividido pelo fatorial de n é igual a 4. É isso mesmo que vocês estão pensando. Posso colocar equações também dentro dos fatoriais. Eu posso ter equação de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, qualquer tipo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar simplificar essa minha fração para entrar dentro do meu, chegar a alguma equação que eu consiga resolver, que eu conheça.
Então eu vou do n mais 1, que é o maior, chegar no n fatorial. Então eu tenho aqui n mais 1, tirando 1, n fatorial. Sobre n fatorial igual a 4. Então, ó, fatorial e fatorial eu posso cancelar. Vai me sobrar o n mais 1 igual a 4. Bom, mais 1 passa para o outro lado, vai ficar menos 1. Então, 4 com menos 1, 3. N igual a 3. Resolvi uma equação de primeiro grau. Pode dar uma equação de segundo grau? Pode. Você vai ter que usar o Bhaskara. E assim por diante, tá? Número 5. Quantos números maiores de 40.000 podem ser formados com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, se cada algarismo é usado apenas uma vez em cada número, tá? Então eu não posso ter repetição de números. Eu quero números acima de 40.000. Então nós podemos ver que, como nós temos 5 números, o máximo que eu posso escrever é um número com 5 algarismos. Se eu quero acima de 40.000, eu posso começar com 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar o 4 aqui. Vou fixar ele. E nisso eu vou ter somente agora 4 números para ocupar a primeira casa aqui. Um deles sendo retirado, eu vou ter 3, 2 e 1. Aqui, eu posso fixar agora o 5, vou ter os números acima dos 50.000. Se eu fixei o 5 aqui, eu vou retirar o 5, eu vou ter ainda 4 possibilidades. Tirar 1, vou ficar com 3, 2 e 1. E o meu último número vai ser acima do 60.000. Então, 6. Fixei o 6 aqui. Se eu tirei um número, eu vou ter ainda 4 possibilidades. Depois 3, 2 e 1. Esses aqui, como são fixados, eu não vou pensar neles e vou ver somente desse lado aqui. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Cada um deles é 24. Somando eles, isso vai nos dar 12, 72 possibilidades. Esse é um jeito de se resolver, pensando em cada um deles. Ou eu posso ver o seguinte: 1, 2, 3, 4 e 5. Podemos ver que nessa primeira casa aqui, como eu quero acima de 40.000, eu vou ter os maiores de 40.000, os maiores de 50.000 e os maiores de 60.000. Então eu só tenho 3 possibilidades: 4, 5 e 6. Então eu tenho 3 possibilidades nessa primeira casa. Tirado um deles, o que vai acontecer? Vai me sobrar somente 4 números. Então 4, depois vamos ter somente 3, 2 e 1. Fazendo a multiplicação aqui, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 3, 36, 36 vezes 2, 72. São dois jeitos diferentes de se pensar, certo? Vamos ver agora os dois últimos exemplos sobre fatorial. Bom, então, o exemplo número 6. Quantos números pares de 4 algarismos podem ser escritos com os algarismos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sem repeti-los? Bom, então a primeira coisa nós temos números de 4 algarismos. E quantos pares nós temos aqui? Nós temos o 4, o 6 e o 8. Então a gente pode fixar o 4 aqui no último. O 6 e o
8. Fixei esses números aqui no final para que cada um deles seja par. Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Eu fixei, logo eu vou ficar com 5 para essa casa aqui. 4 e 3. Vou sempre retirando 1, porque eu não posso repetir eles. Então aqui mesma coisa, 5, 4 e 3, 5, 4 e o 3. Essa última casa aqui, que são dos pares, eu não vou contar, porque é um único número. Então 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60 possibilidades, 60 aqui também e 60 aqui também. Somando essas três, nós temos 180 possibilidades diferentes de escrever números com 4 algarismos e que eles sejam pares, ok? Outro método para se fazer pode ser o seguinte. Eu sei que eu tenho 3 números que são pares, então eu vou ter 3 possibilidades na última casa, tá? Eu vou ter o 4, o 6 ou o 8. Como um desses números vai ficar aqui, do 6 vai me sobrar somente 5. Depois 4 e 3 novamente. Agora a gente pode multiplicar todos. 5 vezes 3, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180 possibilidades. São os dois jeitos diferentes de se fazer. Pode fazer por qualquer uma das duas, certo? Número 7. Os portões de 5 casas devem ser pintados com as cores azul, marrom, branca, verde e vermelho. Então nós temos 5 cores. De quantas maneiras isso pode ser feito, se cada portão deve ser pintado de uma única cor e sem repetição de cor? Então é o seguinte, eu tenho 5 casas aqui, e a primeira casa ela vai ter 5 opções de cores, mas aí ela foi pintada, tá? O portão dela, com uma das 5 cores. Logo, a próxima casa só vai ter 4 opções. Aí foi pintada a casa, tu deixa 3 opções para a próxima. De 3, nós temos 2 e depois temos 1. Pode ver que isso aqui é o 5 fatorial. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, nós temos 120 maneiras diferentes de pintar os portões dessas casas. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje sobre fatorial de número natural. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, comentar aí no vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.